tirando versos da imaginação. A cantoria de viola nordestina na educação. É noite estrelada numa praça em Olinda, Pernambuco. Num bar, 2 cadeiras são colocadas ao pé da parede numa espécie de palco improvisado. Há muita expectativa entre os presentes. Correu a notícia de que ali irão se apresentar duplas de cantadores de viola. Em silêncio, os cantadores sentam-se nas cadeiras e começam a afinar a viola. Um deles, Sebastião Dias, descreve a sensação de se preparar para a cantoria. Talvez eu sinta a mesma coisa que um jogador de futebol se sente aquecendo-se, né? Eu acho que essa preparação é espiritual, tá certo? Cresce a expectativa. O público faz silêncio. O som das violas ganha o espaço, preparando o improviso. Os poetas estão sérios, concentrados, arrumando as ideias. De repente, um deles rompe o silêncio e começa a cantar. A noite fica mais fria, a brisa mostra um sorriso. Aqui do alto da sé se alcança o paraíso nos sonhos de um repentista cantador de improviso. O ritual se repete como há quase 200 anos. É mais uma dupla que se apresenta para lembrar ao povo de sua arte, a arte de improvisar versos, de tirar versos da imaginação. Eu queria que a sorte com seu diadema circundasse a fronte da minha emoção. Queria eu cantar com meu coração a letra mais bela do maior poema. Ai, como eu queria viver sem problemas, dançar com as ninfas na luz do luar, dormir em colchões de pluma no ar, ver a Via Láctea mais aproximada e delirar no ventre da mulher amada e cantar meu galope na beira do mar. Com a magia da palavra poética, os repentistas, como são conhecidos os cantadores, falam da vida. São verdadeiros intérpretes dos costumes, das histórias e das lutas do povo nordestino. Ser nordestino é saber amar a terra querida, expor os problemas dela e procurar uma saída para as carências que afligem o chão que lhe deu a vida. A cantoria de viola é uma poesia criada de improviso a partir de temas de interesse geral ou sugeridos pelos ouvintes. Mas de onde terá vindo a cantoria de viola? A cantoria de viola tem suas raízes na Europa da Idade Média, quando surgiram os trovadores. Os trovadores eram poetas andarilhos que cantavam seus versos ao som de instrumentos musicais e faziam a alegria dos senhores feudais enclausurados em seus castelos. A poesia dos trovadores floresceu no sul da França e na Espanha, mas foi através de Portugal que chegou ao Brasil. No Nordeste, a poesia cantada ganhou força e havia um terreno fértil para isso. Ali, a mistura de etnias e culturas favoreceu o desenvolvimento de uma sensibilidade particular, poética e sonora. Os jesuítas, que catequizavam naquela região, se deram conta deste traço cultural e começaram a catequizar por meio de poesia. Mais tarde, passaram a usar também instrumentos musicais. Desse modo, ficava mais fácil converter, alfabetizar e marcar a memória dos catequizados. E foi assim que a poesia cantada se enraizou no Nordeste. Mas o cantador daqui era diferente do trovador da Europa medieval. Lá se cantava ao som da rabeca, aquele tipo de violino de 4 cordas com sonoridade fanhosa.
No Brasil, o cantador preferiu a viola, que produz um som mais melancólico. Na Europa, os trovadores desapareceram. Não se encontra mais quem faça versos de improviso ao som de música. Mas no Brasil, a cantoria continua viva na tradição da cultura popular. Hoje há pelo menos 5.000 cantadores em atividade no Nordeste. E Giuseppe Baccaro tem uma explicação para essa vitalidade. Poesia nordestina é a maior poesia do mundo também por uma razão. Porque não só ela não decresceu, não enfraqueceu, não sumiu, como em outros lugares do mundo sumiu, mas ela se aperfeiçoou, se multiplicou, está crescendo. Tem, inclusive, novas gerações de poetas nordestinos, gente que tem 24, 25, 26 anos, perfeitos, grandes poetas já. Repentista especial, um sertanejo legítimo, nem baião fora do ritmo, nem repente desigual. A mente é um arsenal que jamais se esvazia, a boca faz pontaria e acerta no coração. Repentista é um vulcão com lavas de poesia. A cantoria é uma arte que nasceu no sertão nordestino e, aos poucos, conquistou o público das cidades. Junto com as pessoas que vieram da zona rural em busca de melhores condições de vida nas cidades, vieram também os cantadores. A cantoria pode ser considerada uma das raízes do Brasil. Faz parte da nossa cultura e, por isso, não deve ser esquecida pela escola. Mas afinal, quem são esses cantadores que trazem na bagagem a história do povo brasileiro? Os cantadores constituem uma imensa legião de homens que amam, sonham, sofrem e brincam de viver no mundo, pescando estrelas, caçando ilusões, plantando tardes, colhendo auroras, levando a sua imagem sutil e profunda, tímida e vigorosa ao povo ávido de poesia que os ouvem embevecido. A definição que você ouviu sobre quem é o cantador é do jornalista e pesquisador Orlando Tejo. Ele exalta a figura do homem do povo que encanta pelos versos improvisados. Mais do que um poeta, o repentista é um contador de histórias da vida cotidiana, como define Oliveira de Panelas, cantador famoso da Paraíba. O cantador é, por excelência, um filho dos campos, um amante das estrelas, contador de histórias reais, que vivencia a sociedade, as causas sociais, a história, o conhecimento, o desafio, o lírico religioso. Ele participa através de todas essas coisas pelo dom que Deus lhe deu. Mas nem todos percebem o cantador como um poeta contemporâneo. Ainda está no imaginário das pessoas uma outra visão, que foi imortalizada pelos estudiosos do folclore, como lembra o repentista piauiense Edmilson Ferreira. Pessoas que leram Vaqueiros e Cantadores de Câmara Cascudo e que chegam a achar que cantador ainda deveria se vestir no gibão para cantar, ou numa roupa rasgada, ou desbotada, ou uma camisa de saco e etc. Há, em alguns setores intelectuais, acho que, entre aspas, também, esse tipo de visão sobre a cantoria. E aí eu acho que é uma ideia preconceituosa. O poeta violeiro totalmente destemido viaja o Brasil inteiro versando e sendo aplaudido, transmitindo sapiência, sentimento e competência, dinamismo e resistência no oitavão rebatido. Cantador não veste gibão nem usa chapéu de couro. Menos ainda, é um homem de poucas letras, como foi no passado.
quando vivia no campo e não tinha a chance de estudar. Como muitos nordestinos que fugiram da seca, o cantador foi para a cidade, e isso trouxe mudanças. O autodidata de antes, que lia a Bíblia, livros de história e geografia por conta própria, está dando lugar ao cantador que frequenta a escola. Hoje, é comum encontrar repentistas que chegam à universidade, como Edmilson Ferreira, que faz o curso de letras. A grande maioria, principalmente dos novos cantadores, os que não são formados, estudam, né? E além de estudar na educação convencional, formal, eles têm uma curiosidade, uma responsabilidade profissional de se manter bem informados, de melhorar a linguagem. O que tem que haver é um cuidado para que o doutor não engula o cantador. No próximo programa, saiba como é a formação de um cantador, de onde eles tiram informação para compor seus versos. Não perca! Tirando versos da imaginação. Produção Secretaria de Educação à Distância. Ministério da Educação.